Olá, voltou? Mais calmo? Então vamos lá, olha só. Relembrando então, só para a gente não começar do nada aqui do zero. Competência 1, ortografia, pontuação, morfossintaxe, propriedade vocabular. Tenho que tomar muito cuidado com a minha escrita, pontuação e a escolha das palavras. Competência 2, compreender o tema, seguir o comando. Estrutura do texto, tem que ter um texto com uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. E a escolha do repertório, a escolha dos meus argumentos que sejam argumentos que tenham credibilidade. Fechou? Agora, competência 3, selecionar, já selecionei na 2, relacionar, estabelecer uma relação de sentido argumentativa com o meu repertório e aquilo que eu quero provar. E o projeto de texto, que foi o que eu falei, estabelecer uma sequenciação lógica de ideias. O que eu introduzi eu vou desenvolver, vou concluir e solucionar. Fechado? Então vamos lá, competência 4. A competência 4, ela é um pouco isolada, não quer dizer que ela é 100% isolada, mas ela é uma competência que facilmente você consegue tirar 200 pontos sem você necessariamente tirar 200 pontos nas demais. Por quê? Porque ela está relacionada à questão da coesão e da coerência. Primeiro eu vou falar sobre a coerência. Coerência é a sequenciação lógica de ideias. Como que funciona isso? É eu falar coisas lógicas no meu texto. Então, é quando eu não trabalho com coisas que não existem. Beleza? Então, a coerência está relacionada a isso. Aí vem a coesão. O que é a coesão? A coesão textual, a gente vai ter uma aula que vai falar só sobre ela, que a gente vai falar só sobre conectivos. Mas, para entender o que é a coesão, entender o que a nossa competência 4 cobra da gente, ela vai cobrar principalmente a coesão. Olha o que eu coloquei no balãozinho aqui, olha. Conectivos. Por quê? A coesão é aquela que estabelece relação de sentido entre um período e outro, entre uma oração e outra. Quem estabelece esse sentido? Quando a gente estuda lá nas orações subordinadas, orações coordenadas, não estabelece sentido? Sentido adversativo, sentido aditivo, sentido... Eu tenho vários tipos de sentido que podem ser estabelecidos. Então, quando eu trabalho com argumentação, o meu texto, lembra que eu falei que o texto tem a função comunicativa de convencer, provar algo? Esses elementos coesivos que vão dar característica para a minha coesão, esses elementos coesivos, eles são capazes de efetivar essa função comunicativa. Os elementos coesivos você vai escolher, porque a argumentação é sua. Você pode fazer uma relação de causa e consequência, você pode fazer uma relação de adição, você pode fazer uma relação de exemplificação. Então, o conectivo fica à sua escolha. Mas eu preciso utilizá-lo, por quê? Porque o meu texto precisa estabelecer essa sequenciação lógica. Fechado? O que quer dizer isso, Melissa? Sempre, necessariamente, eu preciso utilizar conectivos. Onde, obrigatoriamente, eu preciso utilizar conectivos, que eu consigo tirar 200 nessa competência 4 aqui, Melissa. Vamos lá. Competência 4, eu preciso, obrigatoriamente, utilizar um conectivo interparágrafo. Inter, então, é entre eles, né? Então, ó, eu preciso utilizar obrigatoriamente um conectivo no meu segundo desenvolvimento. Por quê? O segundo desenvolvimento, ele é continuação do primeiro. Quando eu começo na introdução, não tem como eu começar com o conectivo na introdução, porque eu estou introduzindo, então a introdução vai estar conectada a quê? Então, não tem como eu começar uma introdução com um conectivo. Agora, se eu quiser começar o meu desenvolvimento com o conectivo, eu posso começar. Eu posso falar em primeira análise, primeiramente, e posso explicar ali o que eu estou falando, o que eu vou pontuar primeiro. Mas aí, a obrigatoriedade é de utilizar no meu desenvolvimento 2. Por quê?
O meu desenvolvimento 2, ele estabelece uma questão, uma função de continuidade, seja de consequência para quem faz texto de causa e consequência, seja de contrariedade para quem faz textos ponto positivo, ponto negativo, ou seja de adição para quem faz o texto no modo que a gente explica aqui, que eu já falei que é o mais fácil, que é trabalhar com o quê? 2 argumentos distintos. Então ele fala, além disso, outro fator importante, eu trabalho com esses conectivos, beleza? Ou em segunda análise, se eu escolhi colocar em primeira análise, eu trabalho com em segunda análise. A priori, a secundori, eu trabalho com esses conectivos. Outro parágrafo que eu obrigatoriamente preciso trabalhar com conectivo é a minha conclusão, porque eu preciso sinalizar que é uma conclusão. Ah, Melissa, mas por que isso? Porque o que acontece? Texto dissertativo argumentativo existem diversos, a redação é uma deles que a gente já viu. Por exemplo, uma monografia é o trabalho de conclusão de curso, né? Uma monografia, um TCC, são textos dissertativos que possuem 100 páginas. O que sinaliza que chegou ao final? Um conectivo conclusivo, o meu parágrafo de conclusão. E para sinalizar que chegou ao final, ele vai colocar um conectivo conclusivo. Quais são esses conectivos conclusivos? Portanto, sendo assim, dessa forma, e concluir, fechar a ideia, certo? Então, obrigatoriamente, esses são os meus conectivos que eu preciso ter a primeira parte. Depois tem a segunda parte, que além de começar os parágrafos com conectivos menos a introdução, além de começar esses parágrafos com conectivos, eu também preciso trabalhar o quê? Eu preciso trabalhar dentro dos parágrafos essa questão da coesão. Então, não é só no início dos parágrafos que eu vou trabalhar com conectivo. Eu preciso trabalhar dentro dos parágrafos também. Então, dentro dos parágrafos, a todo momento, eu preciso de pelo menos um dentro do parágrafo. Qual será esse? Pode ser a exemplo, como por exemplo, isso é, dessa forma, sendo assim, em consequência, em analogia. Esses são os conectivos que podem ser usados dentro dos parágrafos. Na aula de conectivo, a gente vai dar uma aprofundada mais nisso aqui, para não ter dúvida. Beleza? Aí, beleza, já falei que eu preciso ter um interparágrafo e um intraparágrafo. Agora vem a parte tchan. Melissa, coloquei um conectivo interparágrafo, coloquei os conectivos interparágrafos e os intra, mas não pode ter repetição. Se eu coloquei um além disso lá na introdução, eu não posso utilizar o além disso no meu segundo desenvolvimento. Ah, mas está longe. Não. Competência 4 vai avaliar, além da coesão e da coerência, o meu repertório de elementos coesivos. Então, nada de repetir conectivo. Repetir, peão. Já você colocou tudo bonitinho, vai ser 160. Beleza? Competência 5, então. Proposta de intervenção. Como eu já falei também, Enem só traz BO. Ele vai apresentar para a gente um problema social que a gente seja capaz de prová-lo através dos nossos repertórios e também apresentar uma proposta de intervenção, uma proposta de solução para isso. Não quer dizer que você é obrigado a solucionar o problema, mas quer dizer que você vai propor algo, é propor. Ah, Meli, mas isso aqui seria inviável, mas é uma proposta. Ah, mas o governo nunca faria isso, mas é uma proposta, é propor. Ah, igual, por exemplo, eu acho que deveria pegar o dinheiro de não sei onde para passar para não sei onde. É propor. Não quer dizer que isso vai acontecer. É uma proposta que poderia solucionar o problema que foi abordado. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que saber. Essa proposta, ela precisa respeitar quem? Direitos humanos. Respeitar os direitos humanos. Então, Brasil não tem pena de morte. Então, nada, em hipótese alguma, venha com matar todo mundo.
Em hipótese alguma, essas propostas que sejam relacionadas à morte, que sejam relacionadas à violência. Por quê? Porque a proposta ela precisa respeitar os direitos humanos. Beleza. Agora, vamos falar de proposta. Como que funciona? Para eu propor algo, quando alguém vai propor uma outra pessoa em casamento, quando vai propor a um emprego, quando você propõe em casamento, você precisa planejar, né? Olha, vai acontecer isso, fulano vai ajudar, a gente vai trabalhar, vai juntar, parará, parará, parará. Certo? O que acontece? Na proposta de intervenção, você também precisa organizar as ideias. Como que funciona isso? Você precisa de um agente para praticar essa proposta. Por quê? Porque se você vai fazer algo, se você tem um problema e você quer solucionar esse problema, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer. Tem que ser feita alguma coisa, que é a minha ação. Isso tem que ser feito de alguma forma, que é o meu modo e meio. E a finalidade é solucionar aquilo que você quer, não é? Então, como que funciona isso? Nada de conscientização. Por favor, em nome de Jesus, nada de trabalhar com conscientização. Se consciência mudasse alguma coisa, a gente vive o caos de mundo que a gente vive hoje. Consciência não muda nada. Então, é necessário que as pessoas se conscientizem. Não, conscientização não muda nada. É necessário que alguém faça algo em relação a isso. E que seja feita dessa forma, para que aconteça isso. Certo? Então, por exemplo, vamos falar lá da persistência da violência contra a mulher. Eu falei que é uma questão de falta de efetividade das leis. As leis não são efetivas, por isso que há essa persistência da violência contra a mulher. Então, quem tem que fazer alguma coisa? Então, é necessário que o Ministério Público, é necessário que o Ministério da Segurança faça o quê? Promova um mutirão para colocar em dia todas as denúncias, para agilizar os processos da denúncia. Como que isso vai acontecer? Por meio de mutirões nas delegacias das mulheres, com a ajuda de profissionais, de policiais, de voluntários, a fim de que se torne mais efetiva a questão dos processos. Então, olha só, eu falei quem tem que fazer, o que tem que ser feito, o modo e a finalidade. Porém, a gente tem a cereja do bolo, que é o quê? A cereja do bolo se chama detalhamento. O que é esse detalhamento? Já ouviu falar em aposto? Aposto é quando eu tenho uma explicação entre vírgulas. Vou explicar como que funciona. Melissa, a professora de português, chegou atrasada. Presta atenção. Melissa, a professora de português, chegou atrasada. Tá vendo a professora de português? A professora de português é um aposto explicativo que explica quem é a Melissa. Por que eu estou falando isso? Porque o detalhamento, ele é uma espécie de aposto explicativo que seja da ação ou que seja do modo e meio. O que quer dizer isso, Melissa? Quer dizer que você vai explicar entre vírgulas a minha ação ou o modo meio. Por exemplo, lembra que eu falei que o agente vai ser o Ministério Público, a ação vai ser então, sendo assim, cabe ao Ministério Público, em parceria com as delegacias, fazer o quê? Promover um adiantamento dos processos por meio de multirões, multirões nas delegacias das mulheres. Aí, entre vírgulas, eu coloco assim, olha, que são especializadas em casos como esse, que são as delegacias responsáveis por esses casos. Olha só, a Delegacia das Mulheres, entre vírgulas, que são as responsáveis por esse tipo de crime, vírgula.
Tá vendo que é uma explicação? Essa explicação faz a minha nota que nunca sai do 160 e para o 200, que é o meu detalhamento. Conseguiu captar? A gente vai trabalhar uma aula só proposta de intervenção, isso aqui vai ficar mais claro ainda pra gente. Beleza? Então, resumindo só pra gente entender aqui então. Competência 1, ortografia. Competência 2, tema, estrutura e repertório. Competência 3, projeto de texto e produtividade. Competência 4, coesão e coerência. E competência 5, proposta de intervenção. Fechado? Pratique muito, tenha feedbacks das suas notas, saibam em qual nota você está pecando e volta aqui nessa aula para descobrir o que eu tenho que fazer melhor. Beleza? Até a próxima e aguardo você!